O grande salão do Palácio Imperial ecoa com um silêncio pesado que corta o ar como uma lâmina afiada. 300 convidados, vestidos em seus melhores trajes, permanecem congelados em suas cadeiras douradas, os olhos fixos no altar, onde um jovem de 32 anos, cabelos castanhos penteados impecavelmente, e terno italiano, que custa mais que um carro popular, treme como uma folha ao vento. Eduardo Henrique Monteiro Santos ergue o olhar para os lustres de cristal que pendem do teto ornamentado, suas faces refletindo a luz dourada em 1000 fragmentos cintilantes. O perfume das orquídeas brancas que adornam cada canto do salão parece sufocá-lo, misturando-se com o aroma dos perfumes caros das damas da sociedade carioca. Suas mãos, sempre firmes nos negócios, tremem descontroladamente enquanto segura o microfone que o padre lhe estendeu. Diante dele, Clara Oliveira permanece radiante em seu vestido de noiva, uma criação francesa que custou uma fortuna, mas que neste momento parece pesada como uma armadura. Seus olhos castanho claros brilham com lágrimas de felicidade que ainda não compreende estar prestes a se transformar em algo muito diferente. O véu de renda belga, que pertenceu à sua avó, flutua suavemente com a brisa que entra pelas janelas abertas do salão histórico. Meus queridos amigos, a voz de Eduardo ecoa pelo microfone, rouca e hesitante. O burburinho que antes preenchia o ambiente cessa completamente. Até mesmo as crianças param de brincar com as pétalas de rosa espalhadas pelo tapete branco que se estende do altar até a entrada do salão. Na primeira fileira, Ricardo Oliveira, pai da noiva, ajusta nervosamente a gravata Hermès. Seus olhos azuis, idênticos aos da filha, começam a demonstrar uma preocupação crescente. Ao seu lado, Helena, sua esposa, segura firmemente a bolsa de crocodile, seus dedos com unhas perfeitamente feitas, tamborilando sobre o couro caro. Ambos sentem que algo não está certo. Clara, meu amor. Eduardo vira-se para a noiva, e pela primeira vez em meses, ela vê o homem vulnerável por trás da máscara de confiança que ele sempre usa. Preciso dizer algo antes que possamos seguir em frente. O reverendo Antônio, um homem de 60 anos, que já celebrou centenas de casamentos da elite carioca, franze o senho. Em 40 anos de ministério, nunca presenciou uma cerimônia ser interrompida desta forma. Os fotógrafos, posicionados estrategicamente ao redor do salão, baixam suas câmeras profissionais, intuindo que talvez este não seja o momento para registros. Eduardo, querido, o que está acontecendo? Clara sussurra, mas o microfone capta cada palavra, transmitindo-a para todos os presentes. Sua voz carrega uma mistura de confusão e crescente apreensão. O noivo fecha os olhos por um instante, respirando profundamente. Quando os abre novamente, há uma determinação desesperada em seu olhar. Eu não posso começar nosso casamento com uma mentira. Sua voz treme, mas ganha força a cada palavra. Todos vocês estão aqui porque acreditam que estão celebrando a união entre Clara e um homem bem-sucedido, um empresário próspero, herdeiro de um império familiar. Murmúrios inquietos começam a se espalhar pelo salão. Mulheres trocam olhares preocupados, enquanto homens ajustam-se em suas cadeiras, pressentindo um escândalo iminente. As plumas dos chapéus das senhoras mais velhas tremulam com seus movimentos nervosos de cabeça. A verdade é... Eduardo engole seco, suas palavras ecoando como tiros no silêncio tenso. A verdade é que eu perdi tudo, absolutamente tudo. O impacto de suas palavras é imediato e devastador. Clara recua um passo, como se tivesse sido fisicamente atingida. Sua bouquet de rosas brancas e baby's breath escorrega de suas mãos enluvadas, caindo no chão de mármore com um som surdo que parece ecoar eternamente. Não tenho mais empresas, não tenho mais propriedades. Os carros, as joias, as contas bancárias, tudo se foi. Eduardo continua, sua confissão ganhando uma urgência desesperada.
Há 6 meses, descobri que meu sócio comercial, em quem eu confiava cegamente, havia desviado milhões de reais. As investigações revelaram esquemas de corrupção, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, empresas fantasmas, contratos fraudulentos, um pesadelo financeiro que destruiu tudo que meu pai construiu ao longo de 30 anos. A revelação atinge o salão como uma bomba. Conversas sussurradas explodem em exclamações abafadas. Celulares são discretamente retirados de bolsas e bolsos. Dedos nervosos já digitando mensagens frenéticas para espalhar a pelos grupos de WhatsApp da alta sociedade carioca. Eduardo! Ricardo Oliveira se levanta bruscamente, sua cadeira dourada rangendo contra o piso de mármore. Seu rosto, sempre controlado e diplomático, está vermelho de indignação. O que diabos você está fazendo? Estou sendo honesto pela primeira vez em meses, senhor Ricardo. Eduardo vira-se para o sogro, encontrando coragem em sua própria desesperança. Passei os últimos 6 meses vendendo tudo que restava em segredo, tentando quitar dívidas que são maiores que a fortuna que minha família acumulou em décadas. Vendi obras de arte, propriedades, até mesmo as joias da minha mãe. Helena Oliveira leva a mão ao peito, seus olhos arregalados em choque. Meu Deus! E você ia casar com nossa filha sabendo disso? Não! Eduardo grita, sua voz ecoando pelo salão ornamentado. Eu ia contar para Clara antes do casamento, mas fui covarde. Pensei que talvez pudesse resolver tudo sem que ela soubesse. Pensei que poderia protegê-la da verdade. Clara, que até então permanecia em silêncio, finalmente encontra sua voz. Eduardo, você mentiu para mim durante 6 meses. Suas palavras saem em um sussurro quebrado, mas o microfone amplifica cada sílaba carregada de dor. Não menti, Clara. Eu simplesmente não contei. Eduardo estende as mãos para ela, mas Clara recua novamente, suas costas tocando as flores do altar. Eu queria resolver tudo antes de te envolver. Queria poupá-la de toda essa dor. Poupá-la? Ricardo avança em direção ao altar, seus passos ecoando no mármore. Você ia deixar minha filha descobrir depois do casamento que se casou com um homem falido, que ia ter que viver na pobreza enquanto você reconstituía sua vida? Os convidados observam a cena como espectadores de um drama teatral, alguns gravando discretamente com seus celulares, outros sussurrando comentários chocados. As damas da sociedade abanam-se nervosamente com leques ornamentados, enquanto os cavalheiros ajustam gravatas e punhos, claramente desconfortáveis com a situação. Eu nunca deixaria Clara viver na pobreza, Eduardo protesta, sua voz carregada de emoção. Estou trabalhando dia e noite para reconstruir tudo. Já consegui algumas consultorias, estou dando palestras sobre gestão empresarial. É pouco agora, mas é um começo honesto. Palestras? Uma voz feminina ecoa do meio do salão. É Patrícia Montenegro, uma das amigas mais próximas de Helena e conhecida por sua língua afiada. Eduardo, querido, você estava administrando um império de 500 milhões de reais. Como pretende sustentar uma esposa dando palestras? O comentário cruel provoca risos nervosos entre alguns convidados, enquanto outros demonstram desconforto óbvio com a situação. Clara fecha os olhos, sentindo o peso de todos os olhares sobre ela. Sua vida inteira mudou em questão de minutos, e ela sequer teve tempo para processar completamente o que estava acontecendo. Clara, meu amor, olhe para mim. Eduardo se aproxima cautelosamente, suas palavras agora direcionadas apenas para ela. Eu sei que estraguei tudo. Sei que deveria ter contado antes. Mas eu te amo mais que qualquer coisa neste mundo. Mais que dinheiro, mais que status, mais que a aprovação de toda esta gente. Clara abre os olhos lentamente, encontrando o olhar desesperado de Eduardo. Pela primeira vez, em quase 2 anos de relacionamento, ela vê nele uma vulnerabilidade completa, sem máscaras ou pretensões. Mas, Eduardo, nossa vida toda foi planejada com base em algo que não existe mais. Nossa vida pode ser replanejada.
Eduardo pega as mãos de Clara delicadamente, ignorando os murmúrios crescentes ao seu redor. Podemos começar do zero, juntos. Sei que é difícil, sei que não é o que você sonhou, mas... Eduardo Henrique! A voz trovejante de Maurício Santos, pai de Eduardo, corta o ar como um chicote. O patriarca da família Santos, um homem de 65 anos, com cabelos grisalhos e porte imponente, avança pelo corredor central do salão. Você está fazendo o maior vexame da história da nossa família. O aparecimento de Maurício intensifica ainda mais a tensão no salão. Conhecido por seu temperamento explosivo e sua incapacidade de aceitar fracassos, ele representa tudo que Eduardo teme enfrentar. Papai, você nada. Maurício interrompe, chegando ao altar com passos determinados. Você destruiu tudo que eu construí, tudo, e agora quer arrastar esta moça para sua desgraça? Maurício, por favor. Eduardo suplica, mas seu pai já não escuta. Clara, querida. Maurício vira-se para a noiva com uma expressão que mistura pena e determinação. Você é uma moça inteligente, educada, de boa família. Não precisa se sacrificar por meu filho. Ele fez suas escolhas, agora deve arcar com as consequências sozinho. As palavras do patriarca ecoam pelo salão como uma sentença final. Clara sente as pernas tremerem e, por um momento, parece que vai desmaiar. Helena Oliveira se levanta rapidamente, movendo-se em direção à filha para oferecer apoio. Chega! Clara grita de repente, sua voz ecoando mais alto que qualquer coisa que já foi dita naquela tarde. O salão inteiro cala-se instantaneamente. Chega de todos vocês falarem por mim como se eu fosse uma criança incapaz de tomar suas próprias decisões. Todos os olhos se voltam para ela, e pela primeira vez desde o início do drama, Clara Oliveira está no centro das atenções por sua própria escolha. Suas lágrimas finalmente começam a escorrer, deixando trilhas brilhantes em suas bochechas cuidadosamente maquiadas. Eduardo, você me traiu da pior forma possível, ela diz, sua voz tremendo, mas firme. Não me traiu com outra mulher, me traiu com mentiras, me traiu escondendo uma verdade que mudaria completamente nossas vidas. Eduardo baixa a cabeça, incapaz de contestar suas palavras. Mas eu também preciso de tempo para processar tudo isso. Preciso entender o que significa tudo o que você disse. Preciso descobrir quem eu sou quando não estou sendo a noiva do Eduardo Monteiro, o empresário bem-sucedido. Clara remove o anel de noivado, um diamante de 3 quilates, que agora parece pesado como chumbo em sua mão. Eu não posso casar hoje. Não posso tomar uma decisão que vai afetar o resto da minha vida em meio a tanto caos e emoção. O anel cai no chão de mármore com um toque metálico que ecoa pelo silêncio absoluto do salão. 300 pessoas observam em silêncio enquanto Clara Oliveira ergue as saias de seu vestido de noiva e caminha em direção à saída, seus passos ecoando como batidas de tambor em marcha fúnebre. Eduardo permanece parado no altar, observando a mulher que ama desaparecer entre as colunas ornamentadas do salão. Ao seu redor, o mundo que conheceu a vida inteira desmorona definitivamente, e pela primeira vez em meses, ele sente algo parecido com alívio, misturado com terror absoluto. O silêncio é quebrado pelo som de cadeiras sendo arrastadas e conversas em sussurros que rapidamente se transformam em burburinho alto. Os convidados começam a se levantar, alguns aproximando-se para oferecer palavras de conforto ou curiosidade mórbida, outros saindo discretamente para evitar mais constrangimento. Senhoras e senhores, o reverendo Antônio finalmente encontra sua voz. Peço que compreendam que não haverá cerimônia hoje. Por favor, sintam-se à vontade para se retirarem com tranquilidade. E assim, em meio ao luxo ostensivo do grande salão do Palácio Imperial, com seus lustres de cristal e orquídeas brancas, termina não apenas um casamento, mas uma era inteira na vida de Eduardo Henrique Monteiro Santos.
O eco de seus passos solitários ressoa pelo salão vazio enquanto ele caminha em direção a um futuro completamente incerto, carregando apenas a verdade nua e crua, que finalmente teve coragem de revelar. 3 meses antes do casamento que nunca aconteceu, Eduardo Henrique Monteiro Santos sempre acordava às 5:30 da manhã. Era um ritual sagrado que aprendera com o pai desde os 15 anos. Homens de sucesso dominam o dia antes que o dia os domine, costumava dizer Maurício Santos enquanto revisava os relatórios financeiros no escritório de Mogno de sua cobertura em Ipanema. Naquela manhã de março, Eduardo seguiu sua rotina habitual. Levantou-se de sua cama king size, no apartamento duplex, que ocupava os 2 últimos andares de um edifício exclusivo na Barra da Tijuca. Tomou seu banho de 20 minutos exatos, vestiu um de seus 40 ternos italianos, feitos sob medida, e desceu para o café da manhã que sua governanta Dona Carmen preparava religiosamente todos os dias há 8 anos. Bom dia, doutor Eduardo. Cumprimentou a senhora de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em um coque impecável. Café forte como sempre? Por favor, Dona Carmen, e o jornal? Já está na mesa junto com as correspondências que chegaram ontem à noite. Eduardo sentou-se à mesa de vidro da varanda que oferecia uma vista panorâmica da Lagoa Rodrigo de Freitas. O sol matinal dourava as águas calmas, e ele podia ver os primeiros corredores e ciclistas iniciando seus exercícios diários ao redor da lagoa. Era uma vista que custava R$ 15.000 por metro quadrado, mas que naquele momento, sem que ele soubesse, valia apenas o que suas memórias pudessem preservar. Enquanto saboreava seu café colombiano especialmente importado, Eduardo folheava o valor econômico, como fazia todas as manhãs. Ações em alta, fusões e aquisições, análises de mercado, um mundo que conhecia como a palma da mão. Aos 32 anos, era considerado um dos empresários mais promissores de sua geração, herdeiro de um conglomerado que seu avô começara com uma pequena metalúrgica no subúrbio do Rio, e que seu pai transformara em um império de construção civil, mineração e logística. O celular tocou exatamente às 6:15, como todos os dias. Era Cláudio Mendes, seu braço direito e melhor amigo desde os tempos de faculdade na PUC-Rio. Eduardo, precisamos conversar. Urgente. A voz de Cláudio soava estranha, tensa de uma forma que Eduardo nunca havia ouvido antes. Bom dia para você também, Cláudio. O que houve? Problemas com o contrato da Petrobras? Não é isso, é sobre o Rodrigo. Eduardo franziu o senho. Rodrigo Pereira era seu sócio minoritário, um homem de 45 anos que conhecera através de indicações do próprio pai. Especialista em relações governamentais, Rodrigo tinha a habilidade de navegar pelos complexos meandros da burocracia brasileira com uma facilidade que impressionava até mesmo veteranos do meio empresarial. O que tem o Rodrigo? Eduardo, você precisa vir para o escritório, agora, e talvez seja melhor trazer um advogado. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Eduardo com uma sensação estranha no estômago. Em 15 anos de amizade, Cláudio nunca havia usado aquele tom de voz com ele. Deixou o café pela metade e pediu que João, seu motorista, preparasse o carro. O trajeto até o escritório na Barra da Tijuca normalmente levava 20 minutos no trânsito matinal, mas naquela manhã pareceu durar uma eternidade. Eduardo tentou ligar para Rodrigo várias vezes, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. Tentou também entrar em contato com a secretária dele, mas o celular estava desligado. O edifício empresarial Santos em Associados era um orgulho da família. 22 andares de vidro, espelhado e aço, projetado por um arquiteto renomado, localizado no coração do centro financeiro da Barra. Eduardo ocupava o último andar, com uma vista que abrangia desde a Lagoa da Tijuca até o Oceano Atlântico. Quando chegou ao escritório, encontrou Cláudio na sala de reuniões principal, acompanhado por 3 homens de terno que Eduardo não reconheceu.
Papers espalhados sobre a mesa de mogno, laptops abertos, expressões sombrias. Eduardo, estes são os auditores da Receita Federal. Cláudio disse sem preâmbulos. Dr. Marcelo Ribeiro, Dr. Paulo Santos e Dr. Antônio Carvalho. Auditores? Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Por que há auditores do meu escritório? Dr. Marcelo, um homem magro de óculos, levantou-se e estendeu a mão. Senhor Santos, lamento ter que conhecê-lo nestas circunstâncias. Estamos investigando algumas irregularidades nas declarações fiscais de suas empresas dos últimos 5 anos. Irregularidades? Que tipo de irregularidades? Discrepâncias significativas entre receitas declaradas e movimentações bancárias. Contratos com empresas que aparentemente não existem. Notas fiscais falsas. Pagamentos para contas offshore não declaradas. Dr. Paulo leu de uma lista impressa, cada item caindo como uma martelada no peito de Eduardo. Isso é impossível. Rodrigo cuida de toda a parte fiscal. Ele... Senhor Santos, Dr. Antônio interrompeu. O senhor Rodrigo Pereira foi preso ontem à noite pela Polícia Federal. Ele está sendo investigado por formação de esquema de lavagem de dinheiro envolvendo pelo menos 12 empresas diferentes. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na cadeira. Preso? Rodrigo foi preso? Cláudio se aproximou, colocando a mão no ombro do amigo. Eduardo, senta. Por favor. As evidências preliminares sugerem que o senhor Pereira utilizou suas empresas como veículo para branquear dinheiro de origem ilícita. Contratos superfaturados, pagamentos fantasmas, empresas de fachada registradas em nome de laranjas. Dr. Marcelo continuou explicando, mas Eduardo mal conseguia processar as informações. Mas eu não sabia de nada disso. Rodrigo cuidava da parte burocrática, dos contratos governamentais. Eu me focava na parte operacional, na construção, na logística. Compreendemos isso, Sr. Santos. Por enquanto, o senhor não está sendo investigado criminalmente, mas suas empresas estão envolvidas no esquema, o que significa que seus bens podem ser bloqueados preventivamente enquanto a investigação prosseguir. Bloqueados? O que isso significa exatamente? Dr. Paulo consultou seus documentos. Contas bancárias, propriedades, veículos, investimentos. Tudo será indisponibilizado até que se prove a origem lícita dos recursos. Eduardo sentou-se pesadamente na cadeira de couro, sua mente tentando processar o que estava ouvindo. Por quanto tempo? Investigações deste tipo podem levar anos, Sr. Santos. E mesmo que o senhor seja inocentado, o que esperamos que seja o caso, as empresas envolvidas no esquema podem ter que indenizar os cofres públicos pelos prejuízos causados. Quantos prejuízos? Eduardo perguntou, embora temesse a resposta. Os 3 auditores trocaram olhares antes de Dr. Marcelo responder. Preliminarmente, estamos falando de cerca de 200 milhões de reais em impostos sonegados e multas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo podia ouvir apenas o zumbido do ar-condicionado e o barulho distante do trânsito 22 andares abaixo. 200 milhões de reais. Era praticamente todo o patrimônio líquido que sua família havia acumulado ao longo de 3 gerações. E há mais, Dr. Antônio acrescentou gentilmente. Alguns dos contratos investigados envolvem obras públicas. Há a possibilidade de as empresas da família Santos serem impedidas de participar de licitações públicas pelos próximos 10 anos. Para Eduardo, aquilo era uma sentença de morte empresarial. Cerca de 70% da receita de suas empresas vinha de contratos com governos estaduais e municipais. Perder essa fonte de renda significava inviabilizar praticamente todo o negócio da família. Preciso falar com meu pai, Eduardo disse finalmente, sua voz saindo como um sussurro. Senhor Santos, Dr. Marcelo se inclinou para a frente. Recomendamos que procure um bom advogado criminalista e talvez seja prudente começar a pensar em como organizar suas finanças pessoais. Este processo pode ser prolongado.
Após a saída dos auditores, Eduardo e Cláudio permaneceram sozinhos na sala de reuniões. O silêncio se estendia pesadamente entre eles, carregado de anos de amizade e agora de uma realidade que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Cláudio, me diga que há uma saída disso. Cláudio balançou a cabeça lentamente. Eduardo, eu revisei todos os contratos que Rodrigo negociou nos últimos 5 anos. A situação é complicada. Ele usou nossas empresas de forma que nos deixa legalmente responsáveis por muitas das irregularidades, mesmo que não tenhamos conhecimento delas. Como isso é possível? Ele tinha procuração ampla para negociar em nome das empresas. Assinava contratos, abria contas, movimentava recursos. Legalmente, ele agia como nosso representante autorizado. Eduardo enterrou o rosto nas mãos. Meu Deus, como eu fui tão ingênuo! Não foi ingenuidade, Eduardo. Rodrigo era respeitado no mercado. Tinha referências excelentes. Até meu pai recomendou ele quando começamos a trabalhar juntos. E agora? Cláudio suspirou profundamente. Agora temos que contar para seu pai. E depois temos que começar a vender tudo que conseguirmos para tentar quitar as dívidas antes que os bens sejam oficialmente bloqueados. A conversa com Maurício Santos foi ainda mais devastadora que Eduardo imaginara. O patriarca da família, um homem que construíra seu império com as próprias mãos, que sobrevivera a 3 recessões econômicas e nunca perdera dinheiro em um investimento, foi confrontado com a realidade de que tudo que construíra ao longo de 40 anos estava prestes a desaparecer por causa da traição de alguém em quem confiara. 40 anos, Eduardo. 40 anos construindo, suando, sacrificando. Maurício estava parado diante da janela de seu escritório, olhando para a cidade que tanto amava. Seu avô começou com uma oficina mecânica no Meyer. Eu transformei isso em um império. E agora, pai, vamos encontrar uma forma de resolver isso. Maurício se virou e Eduardo viu algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Medo. Eduardo, você não entende a gravidade da situação. Não se trata apenas de dinheiro. Nossa reputação, nosso nome, nossa credibilidade no mercado, tudo isso se foi. Podemos reconstruir. Reconstruir? Maurício riu amargamente. Filho, eu tenho 65 anos. Não tenho idade nem energia para recomeçar do zero. E você tem um casamento chegando, uma vida inteira pela frente. Não pode começar sua família carregando as ruínas do que eu construí. Foi naquele momento que Eduardo tomou a decisão que mudaria tudo. Não contaria para Clara sobre a situação financeira até que encontrasse uma solução. Protegeria a mulher que amava da tempestade que estava se abatendo sobre sua família. Encontraria uma forma de resolver tudo antes do casamento, mesmo que isso significasse vender cada propriedade, cada investimento, cada bem pessoal que possuía. Mas Eduardo Henrique Monteiro Santos estava prestes a descobrir que algumas tempestades são grandes demais para serem enfrentadas sozinho e que algumas verdades são pesadas demais para serem carregadas em silêncio. Enquanto os meses passavam e a data do casamento se aproximava, ele se via cada vez mais afundado em um mundo de mentiras bem intencionadas, advogados caros e esperanças que se desfaziam a cada nova revelação da investigação. Clara, por sua vez, continuava planejando o casamento dos seus sonhos, escolhendo flores, provando vestidos, degustando menus, completamente alheia ao fato de que o homem com quem estava prestes a se casar estava perdendo tudo que um dia possuiu. Uma propriedade, um investimento, uma esperança de cada vez. A ironia era cruel. Enquanto Clara sonhava com o futuro que construiriam juntos, Eduardo estava vendendo peça por peça o passado que sua família havia construído ao longo de décadas, tudo em nome de um amor que ele temia perder se a verdade fosse revelada. Clara Oliveira sempre soube que era diferente das outras mulheres do seu círculo social.
Enquanto suas amigas se preocupavam com a última coleção da Chanel ou com qual resort caribenho escolher para as férias de verão, ela preferia passar seus fins de semana em sebos do centro do Rio, procurando primeiras edições de Machado de Assis ou perdendo-se entre os corredores da Biblioteca Nacional. Aos 28 anos, Clara estava no último ano de seu mestrado em literatura brasileira na UFRJ. Sua dissertação sobre o realismo social na obra de Lima Barreto consumia a maior parte de seu tempo livre, muito para o desgosto de sua mãe, Helena, que constantemente lamentava que a filha desperdiçasse sua juventude e beleza entre livros empoeirados. Clara, querida, você precisa entender que uma mulher de sua posição social tem responsabilidades. Helena costumava dizer durante seus almoços semanais no Country Club da Barra. Não é que eu seja contra sua educação, mas um mestrado aos 28 anos, quando você pretende se casar e ter filhos. Clara invariavelmente suspirava e mudava de assunto. Tinha aprendido desde pequena que argumentar com a mãe sobre suas escolhas de vida era uma batalha perdida. Helena Oliveira, filha de uma tradicional família de fazendeiros de café de Minas Gerais, havia sido criada com valores que pareciam pertencer a outro século. Uma mulher deveria ser educada o suficiente para conversar em jantares elegantes, mas não tanto a ponto de ofuscar o marido. Ricardo Oliveira, seu pai, era mais compreensivo. Advogado formado pela Universidade Católica, ele próprio, um homem de letras, sempre apoiou a paixão intelectual da filha. Deixe a menina estudar, Helena. Conhecimento nunca é demais. E Clara tem uma mente brilhante. Seria um desperdício não cultivá-la. Foi durante uma dessas discussões familiares que Clara conheceu Eduardo, numa festa de aniversário de sua prima Isabela, no Clube Monte Líbano. Ela estava sozinha no terraço, tentando escapar do ambiente abafado do salão principal, quando ele se aproximou. Desculpe incomodar, mas você parece tão entediada quanto eu me sinto, Eduardo disse, oferecendo-lhe uma taça de champanhe. Sou Eduardo Santos, e você deve ser Clara, a prima intelectual da Isabela. Clara riu, surpreendida pela abordagem direta. Intelectual? É assim que ela me apresenta? Entre outras coisas, ela disse que você está escrevendo um livro sobre... Espere, deixe-me lembrar. Lima Barreto? Uma dissertação, na verdade, sobre realismo social na obra dele. Clara estudou o rosto de Eduardo, esperando ver o olhar vidrado que normalmente aparecia quando mencionava seu trabalho acadêmico. Triste fim de Policarpo Quaresma, Eduardo disse, surpreendendo-a. Um dos meus livros favoritos. A forma como Lima Barreto retrata a desilusão do patriotismo ingênuo é genial. Pela primeira vez em anos, Clara se viu conversando sobre literatura com alguém que realmente entendia e apreciava o assunto. Eduardo não apenas havia lido Lima Barreto, mas também conhecia Machado de Assis, José de Alencar e até mesmo autores contemporâneos como Rubem Fonseca e Clarice Lispector. Você é empresário e lê literatura brasileira? Clara perguntou, genuinamente curiosa. Eduardo sorriu. Um sorriso que ela mais tarde descobriria ser seu favorito. Meio tímido, meio travesso. Minha mãe era professora de literatura antes de se casar com meu pai. Ela me ensinou que um homem sem cultura é como uma árvore sem raízes. Era? Morreu quando eu tinha 17 anos. Câncer de mama. Eduardo olhou para a taça em suas mãos. Ela sempre dizia que queria que eu fosse bem-sucedido nos negócios, mas que nunca esquecesse de cultivar minha alma. Naquele momento, Clara viu algo em Eduardo que a tocou profundamente. Por trás da aparência de jovem empresário bem-sucedido, havia um homem que carregava a dor da perda e que honrava a memória da mãe, mantendo viva sua paixão pela literatura. Conversaram até altas horas naquela noite e Clara descobriu que Eduardo era muito mais complexo do que imaginara. Ele falava sobre negócios com a mesma paixão que discutia literatura,
Contou sobre seu sonho de expandir os negócios da família para outros países, sobre sua preocupação com a responsabilidade social das empresas, sobre como tentava equilibrar a pressão de manter o legado familiar com seus próprios valores pessoais. Às vezes, eu me sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, Eduardo confessou, enquanto caminhavam pelos jardins do clube. Desde pequeno, sempre soube que um dia assumiria os negócios da família. Nunca questionei se era isso que eu realmente queria. E o que você queria? Eduardo parou de andar e olhou para ela com uma intensidade que fez Clara sentir um arrepio. Honestamente, eu nunca parei para pensar nisso, até esta noite. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de Clara. Eduardo a cortejou de forma old-fashioned, com flores, jantares românticos e longas conversas sobre livros, filmes e sonhos. Ele a apresentou a um mundo de experiências que ela nunca imaginara. Viagens espontâneas para Paraty nos fins de semana, jantares em restaurantes estrelados, concertos de música clássica no Teatro Municipal. Mas o que mais impressionava Clara era como Eduardo parecia genuinamente interessado em sua vida acadêmica. Ele lia os rascunhos de sua dissertação, fazia sugestões inteligentes, até mesmo ajudou-a a encontrar uma primeira edição rara de Recordações do escrivão Isaías Caminha, em um leilão de livros antigos. Você não acha que é estranho? Clara perguntou uma noite, enquanto jantavam em um pequeno restaurante francês em Ipanema, que se tornara o lugar favorito dos dois. Suas amigas não acham estranho que você namore uma mulher que prefere bibliotecas a shopping centers? Eduardo pousou o garfo e pegou as mãos dela. Clara, você quer saber por que me apaixonei por você? Ela assentiu, sentindo o coração acelerar. Porque você é a primeira pessoa que conheci que me fez questionar se eu realmente conheço a mim mesmo. Você me faz querer ser melhor, mais profundo, mais real. Eduardo acariciou seus dedos. Quando estou com você, não me sinto como o herdeiro dos negócios da família Santos. Me sinto como Eduardo, apenas Eduardo. E quem é Eduardo? Clara perguntou suavemente. Ainda estou descobrindo, mas sei que quero descobrir ao seu lado. O pedido de casamento aconteceu 6 meses depois, durante uma viagem a Paris, que Eduardo havia planejado para coincidir com uma conferência de literatura na Sorbonne, que Clara queria assistir. Ele a pediu em casamento no Pont des Arts, com a Torre Eiffel, iluminada ao fundo, e o Sena refletindo as luzes da cidade. Clara Oliveira, você aceita se casar comigo e me ajudar a descobrir quem eu realmente sou? Ela disse sim entre lágrimas de felicidade, não apenas porque amava Eduardo, mas porque sentia que ele realmente a via, não como a filha de Ricardo Oliveira ou como uma possível esposa troféu, mas como Clara, com seus sonhos, suas paixões, suas ambições intelectuais. O noivado foi anunciado com grande pompa nos jornais sociais do Rio de Janeiro. Helena finalmente estava satisfeita. Sua filha havia conquistado um dos solteiros mais cobiçados da cidade. Ricardo estava genuinamente feliz, pois via em Eduardo um homem que realmente apreciava as qualidades intelectuais de sua filha. Mas conforme os meses passavam e a data do casamento se aproximava, Clara começou a notar mudanças sutis em Eduardo. Ele parecia preocupado com mais frequência, distraído durante suas conversas, e várias vezes cancelou encontros de última hora por causa de problemas no escritório. Você está bem? Clara perguntou uma noite, enquanto jantavam em casa. Eduardo havia chegado atrasado mais uma vez, e ela notou olheiras profundas em seu rosto. Estou ótimo, meu amor. Apenas alguns problemas com um contrato complicado. Nada que não consiga resolver. Clara queria insistir, mas Eduardo rapidamente mudou de assunto, perguntando sobre sua dissertação. Era uma tática que ela começara a notar. Sempre que ela tentava falar sobre os problemas dele, ele desviava a conversa para os projetos dela. 3 semanas antes do casamento, Clara decidiu fazer uma surpresa para Eduardo.
Sabia que ele estava trabalhando até tarde todos os dias, então decidiu levar jantar para ele no escritório. Pediu que João, o motorista, a levasse até o edifício empresarial por volta das 9 da noite. Quando chegou ao último andar, encontrou Eduardo em sua sala, cercado por pilhas de documentos, falando ao telefone em um tom que ela nunca havia ouvido antes. Desesperado, quase suplicante. Por favor, Dr. Mendes, o senhor não entende. Preciso de mais tempo. Estou vendendo tudo o que posso, mas não vai dar para quitar tudo antes do casamento. Sim, eu sei que eram os termos do acordo, mas... Eduardo notou a presença de Clara e interrompeu a ligação abruptamente. Clara, o que você está fazendo aqui? Trouxe jantar para você, pensei que... Clara olhou para os documentos espalhados, notando carimbos de urgente e executivo em várias páginas. Eduardo, o que está acontecendo? Nada, meu amor. Apenas alguns contratos que preciso revisar antes do casamento. Não quero deixar nada pendente para nossa lua de mel. Mas Clara viu o medo em seus olhos, a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos tremiam levemente. Eduardo, você pode conversar comigo sobre qualquer coisa. Você sabe disso, não sabe? Eduardo se aproximou e a abraçou com uma intensidade que a surpreendeu. Eu sei, meu amor, eu sei. E prometo que depois do casamento vamos conversar sobre tudo. Sobre nossos planos, nossos sonhos, nosso futuro. Por que não agora? Porque... Eduardo afastou-se e olhou para ela com uma expressão que misturava amor e algo que Clara não conseguia identificar. Porque quero que nosso casamento seja perfeito. Quero que você tenha o dia dos seus sonhos, sem preocupações, sem problemas. Depois disso, vamos ter a vida inteira para conversar sobre tudo. Clara sentiu um aperto no peito, uma premonição de que algo estava muito errado. Mas Eduardo a beijou com tanta ternura que ela decidiu confiar nele. Afinal, ele nunca havia mentido para ela sobre nada importante. Se estava pedindo apenas algumas semanas de paciência, ela poderia dar isso a ele. O que Clara não sabia era que naquele exato momento, Eduardo estava tomando a decisão mais difícil de sua vida. Manteria a verdade sobre a situação financeira em segredo até depois do casamento, esperando encontrar uma solução milagrosa que permitisse que começassem a vida casada sem o peso de sua ruína financeira. Eduardo olhou para a mulher que amava mais que a própria vida e tomou uma decisão que mudaria tudo. Protegeria Clara da tempestade que se abatia sobre ele, mesmo que isso significasse carregar sozinho o peso de uma verdade que estava destruindo sua alma pedaço por pedaço. Era uma decisão feita por amor, mas que se provaria ser o maior erro de sua vida. O som dos passos de Clara, desaparecendo pelo corredor de mármore, ecoou na mente de Eduardo como a sentença final. Ele permaneceu no altar, imóvel, enquanto o burburinho dos convidados se transformava em um coro de choque, indignação e, para alguns, curiosidade mórbida. O reverendo Antônio, visivelmente desconfortável, tentava em vão acalmar os ânimos. Eduardo Henrique, você me ouviu? A voz de Maurício Santos, carregada de fúria, o trouxe de volta à realidade. O pai estava parado a poucos metros, o rosto vermelho e as mãos cerradas em punhos. Você destruiu tudo. Não apenas o casamento, mas o nome da nossa família. O que você tem na cabeça? Eduardo finalmente se moveu, descendo os poucos degraus do altar. Seus olhos estavam fixos no lugar onde Clara estivera momentos antes. Pai, eu não podia mentir para ela. Mentir? Você mentiu para todos nós por meses. Para mim, para sua mãe, para a família da Clara. E agora, no dia do seu casamento, você decide bancar o herói honesto e arruinar a vida de todos? Maurício gesticulava amplamente, atraindo ainda mais olhares. Você é um covarde, Eduardo. Um covarde que não teve coragem de enfrentar as consequências dos seus próprios erros a tempo. Não são meus erros, pai. Foi o Rodrigo. Ele nos traiu. E quem o colocou lá? Quem confiava nele cegamente, enquanto eu avisava para você ser mais cuidadoso?
Maurício se aproximou, sua voz baixando para um sussurro venenoso. Você é fraco, Eduardo. Sempre foi. Sempre vivendo na sombra do meu sucesso, incapaz de construir algo por si mesmo. E agora, provou que não serve nem para manter o que eu te dei. As palavras do pai atingiram Eduardo como golpes físicos. Ele sentiu o peso de anos de expectativas e críticas esmagá-lo. Eu tentei, pai. Tentei resolver tudo sozinho para não envergonhar o senhor. Envergonhar? Você já me envergonhou o suficiente. Saia daqui, Eduardo. Agora não quero mais ver seu rosto. Eduardo olhou para o pai, para os convidados que os observavam com olhares de desprezo ou pena, para o salão luxuoso que agora parecia um palco de humilhação pública. Não havia mais nada a ser dito, nada a ser feito ali. Com o coração pesado e a alma em frangalhos, ele se virou e caminhou na direção oposta à que Clara havia seguido, saindo do salão por uma porta lateral, desaparecendo na noite carioca. Enquanto isso, Clara era conduzida para fora do Palácio Imperial por seus pais. Ricardo estava furioso, mas tentava manter a compostura diante dos olhares curiosos. Helena, por outro lado, estava em pânico, mais preocupada com o escândalo social do que com a dor da filha. Minha Nossa Senhora, o que as pessoas vão dizer? Helena murmurava, abanando-se freneticamente com um leque. O casamento do ano, e acontece uma coisa dessas. Que humilhação! Helena, por favor, não pense nisso agora, Ricardo disse, tentando manter a voz calma. O importante é a Clara. Clara caminhava como em transe, o vestido de noiva arrastando-se pelo chão, as lágrimas escorrendo livremente. O choque inicial havia passado, dando lugar a uma dor aguda no peito e uma sensação avassaladora de traição. Ele mentiu para mim, pai, ela sussurrou, sua voz embargada. Durante meses, ele ia se casar comigo sabendo de tudo isso. Eu não posso acreditar que ele foi capaz de uma coisa dessas, Ricardo disse, apertando a mão da filha. Um homem que parecia tão íntegro. Íntegro? Ricardo, ele é um falido, Helena exclamou, parando bruscamente. Um falido que ia se casar com nossa filha. Graças a Deus que ela descobriu a tempo. Imagine a vergonha, ter que sustentar um marido desempregado, morar em um apartamento pequeno. Mãe, não é sobre dinheiro! Clara gritou, chocando os pais com a intensidade de sua voz. É sobre a mentira, sobre ele não ter confiado em mim para compartilhar a verdade. Eles entraram no carro da família, um sedã de luxo com vidros escuros que os protegia dos olhares curiosos do lado de fora. O silêncio dentro do carro era pesado, quebrado apenas pelos soluços de Clara. Chegando em casa, na mansão dos Oliveira, no Jardim Botânico, Clara subiu direto para seu quarto. Tirou o vestido de noiva com as mãos trêmulas, sentindo-se suja, humilhada. Vestiu um roupão simples e sentou-se na beira da cama, olhando para o anel de noivado que havia deixado cair no altar. A imagem de Eduardo no altar, tremendo, confessando sua ruína, repetia-se em sua mente. Ela se lembrou de todas as conversas, todos os planos que fizeram para o futuro. Ele falava sobre comprar uma casa na Gávea, sobre as viagens que fariam, sobre os filhos que teriam. Tudo construído sobre uma base de mentiras que ele próprio havia erguido. Clara amava Eduardo. Amava o homem que encontrou no terraço da festa, o homem que lia Machado de Assis, o homem que parecia vulnerável e real. Mas esse homem havia se escondido por trás de uma fachada, escolhendo protegê-la da verdade em vez de confiar nela para enfrentá-la juntos. A dor da traição era quase insuportável. Não era a perda do dinheiro que a machucava, mas a perda da confiança. Como ele pôde pensar que ela se importava mais com a fortuna dele do que com a honestidade entre eles? Como ele pôde subestimá-la a ponto de acreditar que ela o abandonaria por causa de problemas financeiros? Enquanto Clara chorava em seu quarto, Eduardo vagava pelas ruas do Rio sem destino. A confissão pública o havia libertado do peso do segredo, mas o havia deixado completamente perdido. Não tinha para onde ir. O apartamento de luxo estava bloqueado, as contas bancárias congeladas.
O império da família Santos, que um dia seria seu, agora era apenas um monte de ruínas legais e financeiras. Ele pensou em ligar para Cláudio, mas sentiu-se envergonhado demais. Pensou em ir para a casa da mãe, mas ela não estava mais lá. A única pessoa que ele queria ver, a única pessoa que realmente o conhecia, era Clara. Mas ele a havia afastado com suas próprias mãos, com suas próprias mentiras. Eduardo sentou-se em um banco de praça no aterro do Flamengo, observando as luzes da cidade refletirem na Baía de Guanabara. O céu estava escuro, assim como seu futuro. Ele havia sacrificado tudo em nome de proteger Clara, mas no final só conseguiu machucá-la e perdê-la. A noite avançava, fria e solitária. Eduardo, o jovem milionário que um dia teve o mundo a seus pés, agora não tinha nada além das roupas do corpo e o peso esmagador de seus arrependimentos. O eco da voz de Clara, dizendo, "Eu não posso casar hoje", ressoava em sua mente, uma lembrança constante do preço que pagou pela sua covardia. Ele fechou os olhos, desejando poder voltar no tempo para aquele momento no altar. Se tivesse uma segunda chance, faria tudo diferente. Contaria a verdade para Clara no momento em que a descobriu. Enfrentaria a tempestade ao lado dela. Mas a vida não oferecia segundas chances daquele tipo. E agora ele estava sozinho, enfrentando as consequências de suas escolhas em meio às ruínas do que um dia foi sua vida. Os dias que se seguiram ao casamento cancelado foram um borrão para Clara. Ela permaneceu reclusa em seu quarto na mansão dos Oliveira, o silêncio da casa, que antes era seu refúgio, agora parecendo sufocá-la. O vestido de noiva pendurado no armário, um lembrete cruel do dia que deveria ter sido o mais feliz de sua vida, agora parecia um sudário. Helena Oliveira não conseguia ficar parada. O escândalo havia se espalhado como fogo pela alta sociedade carioca. Telefone tocava incessantemente, mensagens chegavam a todo momento. A preocupação com a filha parecia ofuscada pela histeria social. "Clara, você precisa descer. As pessoas estão ligando, perguntando o que vamos dizer." Helena batia na porta do quarto da filha, a voz embargada pelo pânico. "Sua avó ligou da fazenda. Está histérica. O nome da família está na boca de todos." Ricardo, mais calmo, tentava mediar. "Helena, deixe a menina em paz. Ela precisa de tempo para processar o que aconteceu." "Tempo? Ricardo, não temos tempo. O jornal de amanhã vai estampar a notícia na primeira página. O casamento do ano que virou um circo." Clara ouvia tudo do outro lado da porta, sentindo-se ainda mais isolada. Não era a vergonha social que a consumia, mas a dor da traição. Eduardo, o homem que ela amava, havia escolhido mentir para ela, subestimando sua força e seu amor. Ela pegou o exemplar de Triste Fim de Policarpo Quaresma que Eduardo havia lhe dado. Abriu na página onde ele havia dedicado o livro, com sua letra elegante. "Para Clara, que me ensina o verdadeiro valor da alma. Com todo o meu amor, Eduardo." A ironia era cruel. Ele falava sobre o valor da alma, mas havia construído o relacionamento deles sobre uma base de mentiras. Enquanto Clara enfrentava sua dor em meio ao luxo e ao pânico social, Eduardo se encontrava em uma realidade muito diferente. Depois de sair do Palácio Imperial, ele vagou sem rumo por horas. A noite estava fria e a brisa da Baía de Guanabara parecia cortar sua pele. Não tinha dinheiro, nem cartão de crédito, nem celular. Havia deixado tudo no carro que agora provavelmente estava apreendido. A única pessoa que ele podia procurar era Cláudio. Chegou ao apartamento de Cláudio em Copacabana por volta das 3 da manhã, exausto e humilhado. Tocou a campainha repetidamente, até que Cláudio abriu a porta, com o rosto sonolento e a expressão de choque ao vê-lo. "Eduardo, o que aconteceu?" "Eu ouvi os rumores." Eduardo desabou na porta, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu contei, Cláudio, no altar. Contei tudo." Cláudio o ajudou a entrar, fechando a porta rapidamente para evitar olhares curiosos dos vizinhos. O apartamento era modesto comparado aos padrões de Eduardo, mas naquele momento parecia um palácio seguro.
Você fez o certo, amigo, Cláudio disse, oferecendo-lhe um copo d'água. Era a única coisa honesta a fazer. Mas eu perdi tudo, Cláudio. Perdi a Clara, perdi minha família, perdi quem eu era. Cláudio sentou-se ao lado dele no sofá. Você não perdeu quem você é, Eduardo. Você apenas perdeu o que você tinha. E isso é uma grande diferença. Nos dias seguintes, Eduardo ficou no apartamento de Cláudio. A realidade de sua situação se abateu sobre ele com força total. Os advogados confirmaram o bloqueio de todos os seus bens e das empresas. A investigação da Receita Federal e da Polícia Federal estava em pleno vapor. O nome Santos, antes sinônimo de sucesso e poder, agora estava associado a escândalos e corrupção. Maurício Santos se recusava a falar com ele. A mãe de Eduardo, uma mulher discreta que sempre evitou os holofotes, estava devastada e culpava o filho pelo vexame público. A família Oliveira, através de Ricardo, enviou uma mensagem formal informando que não haveria mais contato entre eles. Eduardo passava os dias no pequeno apartamento de Cláudio, lendo os jornais que estampavam manchetes sobre o casamento cancelado e império em ruínas. Viu fotos suas e de Clara, a imagem dela no altar com o buquê caindo no chão. Cada manchete, cada foto era uma punição. Você não pode ficar assim, Eduardo, Cláudio disse uma manhã, encontrando-o encarando o teto. Você precisa pensar no que vai fazer. A vida não acabou. Acabou, Cláudio. Acabou tudo. Não, não acabou. Você ainda tem sua inteligência, sua experiência. Você pode recomeçar, mas vai ser difícil, muito difícil. Eduardo sabia que Cláudio estava certo. Mas a ideia de recomeçar do zero, sem o sobrenome, sem o dinheiro, sem a rede de contatos que sempre o definiram, parecia assustadora. Ele se sentia nu, vulnerável, sem identidade. Enquanto isso, Clara tomava uma decisão. Depois de dias de luto e reflexão, ela percebeu que não podia mais ficar parada, refém da dor e da humilhação. A traição de Eduardo a machucou profundamente, mas também a fez questionar tudo o que ela achava que sabia sobre ele e sobre si mesma. Ela desceu as escadas da mansão, encontrando seus pais na sala de estar. Helena ainda estava ao telefone, discutindo os detalhes do cancelamento com alguma amiga da sociedade. Mãe, pai, preciso falar com vocês. Helena desligou o telefone, a expressão preocupada. Querida, você está bem? Precisa de alguma coisa? Preciso de um tempo. Longe daqui. Clara olhou para o pai. Pai, você se lembra daquela bolsa de estudos que eu quase ganhei para fazer doutorado em Portugal? Ricardo assentiu surpreso. Sim, lembro. Na Universidade de Coimbra. Você ficou em segundo lugar. Ainda há uma vaga. A pessoa que ficou em primeiro lugar desistiu. Eles me mandaram um e-mail na semana passada, perguntando se eu ainda tinha interesse. Eu não respondi por causa do casamento. Helena a interrompeu. Portugal? Clara, você quer ir para Portugal agora? Em meio a tudo isso? Sim, mãe, exatamente por causa de tudo isso. Preciso sair daqui, preciso de ar, preciso pensar, preciso descobrir quem eu sou sem ser a filha de vocês, sem ser a noiva de Eduardo Santos. Ricardo olhou para a filha, vendo a determinação em seus olhos. Ele sabia que ela precisava disso. É uma excelente oportunidade, Clara. Uma das melhores universidades da Europa para a literatura. Mas e o escândalo? E a sua vida aqui? Helena protestou. Minha vida aqui, neste momento, é um caos, mãe. E o escândalo? O escândalo vai passar. As pessoas sempre encontram algo novo para fofocar. Clara olhou para eles com firmeza. Eu vou para Portugal, vou terminar meu doutorado, vou construir minha própria vida. Ricardo sorriu, orgulhoso da força da filha. Nós te apoiaremos, Clara, no que você decidir. Helena ainda parecia hesitante, mas percebeu que a decisão da filha estava tomada. Tudo bem, querida, mas prometa que vai nos manter informados e que vai se cuidar. Naquela noite, Clara começou a fazer as malas. Guardou seus livros favoritos, suas anotações, algumas roupas, olhou para o vestido de noiva pendurado no armário e, com um suspiro,
fechou a porta. Deixaria para trás o passado e as ruínas do que poderia ter sido. Do outro lado da cidade, Eduardo olhava para o céu noturno do pequeno apartamento de Cláudio. Ele havia perdido tudo, mas pela primeira vez em meses sentia um peso menor nos ombros. A verdade, por mais dolorosa que fosse, o havia libertado do fardo da mentira. Não sabia o que o futuro reservava, não sabia como recomeçaria, mas sabia que precisava tentar, precisava encontrar uma forma de se redimir, não apenas aos olhos dos outros, mas aos seus próprios olhos. E talvez um dia, se o destino fosse gentil, ele pudesse encontrar uma forma de mostrar a Clara que o homem que a amava era mais do que apenas o herdeiro falido de um império em ruínas. Enquanto Clara se preparava para voar para um novo continente em busca de si mesma, Eduardo se preparava para enfrentar as ruínas de sua vida, buscando uma forma de reconstruir não um império financeiro, mas a si mesmo. A tempestade havia passado, deixando para trás apenas escombros, mas talvez, apenas talvez, em meio a esses escombros, houvesse a chance de um novo começo. 2 anos depois do casamento que não houve, o cheiro de café fresco e pão quente era o primeiro sinal de que o dia começava para Eduardo. Não mais o café colombiano importado, servido por Dona Carmen, mas o café forte coado na padaria Pão Nosso, no bairro do Catete. Há 18 meses, Eduardo Henrique Monteiro Santos, outrora herdeiro de um império, era agora o gerente noturno da pequena padaria. A transição foi brutal. Depois de deixar o apartamento de Cláudio, ele enfrentou a dura realidade de que o nome Santos, antes uma porta aberta, agora era um obstáculo. Ninguém no mercado financeiro ou da construção civil queria se associar a alguém sob investigação federal, mesmo que não fosse formalmente acusado. As tentativas de encontrar um emprego adequado foram frustradas. Portas se fecharam, telefonemas não foram retornados. Foi Cláudio quem sugeriu a padaria. Um amigo de infância, dono do estabelecimento, precisava de alguém de confiança para gerenciar o turno da noite e a produção matinal. Era um trabalho honesto, longe dos ternos italianos e das salas de reunião climatizadas, mas que pagava as contas e, mais importante, mantinha a mente ocupada. As primeiras semanas foram excruciantes. O trabalho físico, o horário invertido, a solidão das madrugadas. Eduardo aprendeu a amassar pão, a controlar estoque, a lidar com fornecedores. Lentamente, a arrogância e a frustração deram lugar a uma humildade forçada. Ele descobriu uma satisfação estranha no trabalho manual, na rotina simples, na interação genuína com os poucos clientes que apareciam de madrugada. A investigação federal continuava. O processo contra Rodrigo Pereira avançava, revelando a extensão do esquema de lavagem de dinheiro. As empresas da família Santos foram declaradas falidas e os bens restantes foram leiloados para pagar parte das dívidas fiscais. Maurício Santos, depois de um longo período de negação e raiva, teve um derrame e estava agora sob cuidados médicos constantes, sua fortuna e saúde dilapidadas. A mãe de Eduardo se mudou para a casa de uma irmã no interior, evitando qualquer contato com o filho. Eduardo visitava o pai no hospital sempre que podia, sentindo um misto de culpa e tristeza. O homem forte e imponente que ele conhecera a vida toda estava reduzido a uma sombra, preso em um corpo que não respondia mais aos seus comandos. As palavras duras trocadas no dia do casamento assombravam Eduardo. "Você está diferente, Eduardo", Cláudio comentou uma noite, enquanto tomavam uma cerveja barata depois do turno de Eduardo. Mais calmo, menos ansioso. "É o pão, eu acho", Eduardo respondeu com um sorriso cansado. "Ou talvez seja a falta de 200 milhões de reais para me preocupar." Ele ainda pensava em Clara, todos os dias.
Imaginava como ela estaria em Portugal, se havia terminado o doutorado, se estava feliz. Nunca tentou contatá-la. Sentia que não tinha o direito. Havia quebrado a confiança dela de uma forma que talvez nunca pudesse ser reparada. A imagem dela no altar, com os olhos cheios de dor e decepção, era uma ferida aberta em sua alma. Enquanto Eduardo aprendia a arte de fazer pão, Clara Oliveira florescia em Coimbra. A mudança para Portugal foi um divisor de águas. Longe do peso das expectativas familiares e do escrutínio social, ela encontrou a liberdade para ser quem realmente era. A Universidade de Coimbra, com seus séculos de história e arquitetura imponente, tornou-se seu novo lar. Mergulhou de cabeça em seus estudos, encontrando consolo e propósito na pesquisa sobre literatura brasileira. Sua dissertação, agora transformada em tese de doutorado, ganhou novas perspectivas sob a orientação de professores renomados e a imersão em um ambiente acadêmico estimulante. Clara não falava sobre o casamento cancelado com ninguém. Era uma parte dolorosa de seu passado que ela guardava para si mesma. A dor da traição diminuiu com o tempo, mas a cicatriz permaneceu. Ela aprendeu a confiar menos facilmente, a valorizar a honestidade acima de todas as coisas. Portugal a ensinou a viver de forma mais simples. Ela morava em um pequeno apartamento no centro histórico de Coimbra. Andava de bicicleta para a universidade. Passava horas nas bibliotecas antigas. Descobriu o prazer de cozinhar para si mesma, de explorar as pequenas vilas medievais nos arredores, de sentar-se em cafés e observar a vida passar. Sua tese sobre Lima Barreto se tornou mais do que um trabalho acadêmico. Era uma forma de entender a si mesma e o mundo. O realismo social, a crítica às aparências, a busca pela autenticidade, temas que ressoavam profundamente com sua própria experiência. Um dia, enquanto pesquisava em um sebo em Lisboa, encontrou uma primeira edição de Clara dos Anjos. Sentou-se em um canto e começou a ler, lembrando-se das conversas com Eduardo sobre o livro. A história da jovem Clara, confrontada com as hipocrisias da sociedade, tocou-a de uma forma nova. Ela percebeu que, assim como a personagem, ela também havia sido forçada a confrontar a realidade por trás das fachadas. Clara se formou com distinção, sua tese elogiada por sua originalidade e profundidade. Recebeu propostas para lecionar em universidades europeias, mas sentia que era hora de voltar para casa. Havia encontrado a si mesma em Portugal, mas o Brasil ainda era sua terra, e havia trabalho a ser feito, histórias a serem contadas. Ao retornar ao Rio, Clara não voltou para a mansão dos Oliveira. Alugou um pequeno apartamento na Lapa, um bairro vibrante e cheio de história, longe do círculo social de seus pais. Aceitou um cargo como professora de literatura brasileira em uma universidade pública. Seus pais ficaram surpresos com a sua independência, mas Ricardo, especialmente, estava orgulhoso da mulher forte e realizada que sua filha havia se tornado. Helena ainda se preocupava com seu status social e seu futuro casamento, mas Clara havia aprendido a ignorar suas preocupações. Um dia, passeando pelo centro do Rio, Clara passou por uma livraria e viu um lançamento, uma nova biografia sobre Lima Barreto. Entrou e começou a folhear o livro. Na seção de agradecimentos, encontrou um nome que a fez parar. Agradecimentos especiais a Cláudio Mendes, por seu apoio incondicional e por me lembrar da importância das raízes. Cláudio Mendes, o melhor amigo de Eduardo. O nome a trouxe de volta aquele dia no altar, a confissão de Eduardo, a dor da traição. Ela se perguntou o que havia acontecido com ele, com sua família. De repente, sentiu uma necessidade irresistível de saber. Não por ressentimento ou curiosidade mórbida, mas por uma necessidade de fechar um ciclo. Ela havia se reconstruído, mas a história de Eduardo ainda estava incompleta em sua mente. Clara saiu da livraria e, pela primeira vez em 2 anos, pensou em procurar por Eduardo.
Não sabia onde ele estava, o que estava fazendo, mas sentia que precisava, de alguma forma, confrontar o passado para poder seguir em frente completamente. Enquanto isso, na padaria Pão Nosso, Eduardo terminava seu turno. O sol começava a nascer, pintando o céu de laranja e rosa. Ele olhou para o pão fresco empilhado nas prateleiras, sentindo um orgulho simples e genuíno. Havia perdido um império, mas havia encontrado algo mais valioso, a si mesmo. Ele não sabia o que o futuro reservava. Não sabia se um dia seria capaz de se redimir aos olhos de Clara. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha uma chance. Uma chance de reconstruir sua vida, tijolo por tijolo, pão por pão. E talvez, apenas talvez, o destino ainda tivesse um capítulo reservado para a história de Eduardo e Clara. Duas almas que se encontraram em meio às aparências e se perderam na busca pela verdade.